O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha? Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que acompanham esta celebração da Santa Missa, cada vez que nós escutamos a palavra de Deus, nessa primeira parte da missa, chamada de liturgia da palavra, somos orientados no caminho do Senhor, guiados pela luz da sua sabedoria, fortalecidos em nossas escolhas e decisões ao longo da caminhada da vida. Especialmente nesse tempo de pandemia do novo coronavírus que assolou o mundo inteiro, de forma especial aqui no Brasil, com mais de 100 mil irmãos e irmãs falecidos, 3 milhões de infectados, quando toda a economia parou, quando toda a vida ficou parada, só mesmo a fé para nos sustentar e não nos deixar perder a esperança do amanhã e manter acesa a chama da força de viver, para que não desanimemos, para que não desistamos da vida, para que possamos prosseguir passo a passo, sempre para frente. O Salmo 22, que foi cantado na liturgia de hoje, nos diz: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Cada um de nós deve sentir que Jesus é o pastor que nos conduz. O texto diz: ainda que eu passe pelo vale da morte, nenhum mal eu temerei. Seu bastão, seu cajado me dão segurança. Ainda que eu passe pelo vale da pandemia, com tantas consequências ruins para a economia, para a família, para a igreja, ficamos sem participação nas missas durante tantos meses, estamos voltando aos poucos agora. Mesmo assim sentimos que o Senhor é o nosso pastor e que com Ele nada nos falta. Ou seja, apesar das dificuldades externas, dos desafios, ainda a esperança e a fé batem forte em nosso coração. Aliás, a primeira leitura do profeta Ezequiel, que nós estamos lendo ao longo da semana passada e dessa semana, nos chama a atenção justamente para a figura do pastor. Ezequiel abre uma nova perspectiva aos cativos de Jerusalém. Ezequiel fala para o povo que está no exílio da Babilônia, que foram levados de Jerusalém, são israelitas, para ficarem exilados na Babilônia. E qual foi a causa do exílio? É que Israel se afastou de Deus. Israel cometeu idolatria, adorando outros ídolos, quebrou a aliança, virou as costas para Deus. E a consequência de um povo que se afasta de Deus é que o mal começa a acontecer. Não se trata de castigo de Deus, trata-se de consequência pelas escolhas que foram feitas. Escolhas ruins. Deus havia tirado esse povo do Egito, caminhado com eles no deserto. Deus entregou para eles a terra prometida, mesmo assim, tanta ingratidão. E a culpa principal é sobre os chefes. Por isso é que Deus manda dizer a eles: ai dos pastores de Israel, que ao invés de apacentarem o povo, apacentaram a si mesmos. Não são pastores que devem apacentar as ovelhas? Mas estes se alimentaram com o seu leite, vestiram a sua lã, mataram os animais gordos, mas não cuidaram do rebanho. Não fortaleceram a ovelha fraca, não curaram a doente, não trouxeram de volta a perdida. Pelo contrário, dominaram com dureza e brutalidade. Então, a leitura de hoje é uma grande denúncia que Deus faz através do profeta Ezequiel dos maus pastores de Jerusalém. Quem são esses maus pastores? Em primeiro lugar, o próprio rei. Em segundo lugar, os sacerdotes. Em terceiro lugar, os anciãos, aqueles que tinham poder político, religioso, que deveriam ser pastores. O que significa ser pastor? Cuidar, proteger, guardar. Eles não fizeram nada disso. Guardaram a si mesmos, cuidaram de si mesmos e exploraram o povo, exploraram as ovelhas e causaram esse grande sofrimento que é o exílio de grande parte do povo na Babilônia. Não foram fiéis à sua missão de pastores. Por quê? A ganância falou mais alto, o abuso do poder falou mais alto. Serviram a si mesmos e não ao rebanho, ao povo de Israel que Deus havia colocado nas mãos deles. A consequência foi a queda de Jerusalém, foi o exílio. Mas ao mesmo tempo, o profeta Ezequiel dá uma boa notícia. Ele diz: por isso, ó pastores, escutai a minha palavra. Eu mesmo vou procurar e cuidar das minhas ovelhas. A boa notícia é essa. Já que os pastores do povo não souberam cuidar das ovelhas,
o próprio Deus virá cuidar das suas ovelhas agora. Vai voltar com elas para Jerusalém, vai reconstruir Jerusalém com elas e devolver um tempo de paz e devolver um tempo de harmonia. O que é que nós aprendemos com esse texto que é muito atual? Que a nossa vida é serviço. Que a gente só se realiza como pessoa quando é capaz de servir. Servir não tem nenhum tom pejorativo, não é humilhar-se, não. Servir é ajudar, é contribuir, é agregar, é estender a mão, é fazer da minha vida um sinal de melhoria para o ambiente onde eu estou, para o mundo onde eu vivo, para o planeta onde eu habito. Nossa missão é essa. Só tem sentido viver nesse mundo se nós servimos. Olha, servir a quem? Servir aos outros. Ajudar aos outros, colaborar com os outros, agregar valor à vida dos outros. Assim estaremos sendo pastores. Os maus pastores são aqueles que querem dar a vida para si mesmos, querem servir a si mesmos. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Assim foi Jesus. Nós também somos pastores. Eu, como padre, sou pastor. Você, mãe, é pastora. Você, pai. Você, marido. Você, esposa. Você, empresário. Você, político. Toda pessoa que tem ascendência sobre outras pessoas é um pastor, é uma pastora. Toda pessoa que tem responsabilidade sobre os outros é um pastor, é uma pastora. Por isso, essa leitura nos leva a fazer um grande exame de consciência. Na família, por exemplo, no casamento. Um casamento dá certo quando marido e mulher são pastores um para o outro. Um casamento dá errado e acaba ou entra em crise quando marido e mulher, ao invés de cuidarem um do outro, querem cuidar de si mesmos. São egoístas, individualistas, fechados nos seus próprios interesses. Ora, amar é dar a vida pelo outro, não só para mim mesmo. Então a pergunta a você, marido, a você, esposa: vocês estão sendo bons pastores um para o outro no seu casamento? E na família? Você, pai, você, mãe, são pastores dos seus filhos? Uma boa educação, limites nas horas necessárias, conversas, escuta, carinho, presença. Você, mãe, você, pai, tem sido bons pastores para os seus filhos dentro de casa? Ou não? Na vida social, todo político, desde o presidente da república até o vereador da cidade, são pastores, foram eleitos para cuidar da nação, do povo, da cidade, do estado, do país. Nós temos no Brasil políticos que são péssimos pastores, porque são corruptos, desonestos, gananciosos, estão na política pelo dinheiro. E graças a Deus temos políticos bons, honestos, dignos, que realmente são pastores. Na vida da igreja também, nós padres, os coordenadores de pastoral, bispos, o Papa, os leigos que têm algum cargo na igreja, todos nós somos pastores. E devemos estar aqui para servir. Mas também na igreja, quantas vezes o poder é usado para pisar, quantas vezes o ciúme, a inveja, as fofocas, os julgamentos impedem o serviço. E o que aparece é a vaidade. Pessoas que ajudam para aparecer, ou pessoas que estão ali na igreja apenas para vaidade pessoal.
Isso não é serviço. Quantas vezes nós, padres, não servimos com humildade, com simplicidade, com disponibilidade, com generosidade. Então todos nós temos que nos questionar. Profissionais liberais, comerciários, comerciantes, empresários, que têm funcionários para cuidar, são pastores. Jesus hoje nos convida a sermos bons pastores para toda pessoa que tiver sobre o nosso comando, sobre a nossa coordenação. Ou seja, que a nossa presença junto a ela seja para edificar, para construir, para ajudar, jamais para ferir ou para machucar. E você, que é uma ovelha machucada por algum pastor, e você que já foi decepcionada, ferida por algum pastor que não cuidou de você como ovelha, saiba que Jesus é o bom pastor da sua vida. Encontre em Jesus a força para superar, para se levantar das suas feridas, curá-las, e não ficar apenas reclamando, lamentando, mas prosseguir seu caminho, seguir a sua vida, segurando na mão de Deus, confiando nele e seguindo adiante. O Evangelho, Jesus também nos fala de pastor, quando ele conta uma parábola de um patrão que sai para contratar empregados para a sua vinha. Às 6 da manhã ele contrata, às 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. E na hora de fazer o pagamento, ele paga a mesma quantia para todos. Para aqueles que trabalharam menos, porque foram assumidos e empregados no final da tarde, como para aqueles que começaram desde a manhã. E o núcleo da parábola é justamente esse conflito entre os primeiros, que cobraram do patrão mais, e os últimos, que receberam a mesma quantia. O texto é muito interessante. O patrão representa o Pai do céu, nosso Deus. A vinha representa o reino de Deus, como também o povo de Israel. Os trabalhadores somos todos nós. Esse texto tão bonito, essa parábola do Evangelho de Mateus, no capítulo 20, nos fala da generosidade do coração de Deus, como bom pastor. Israel pode ser comparado aos empregados da primeira hora. Israel é o povo escolhido, é o povo eleito. Jesus, inclusive, era israelita. O Salvador nasceu no meio do povo de Israel. São os empregados da primeira hora. Mas Israel foi fechando o coração ao projeto do reino de Deus que Jesus trouxe. Quem são os empregados de última hora? Os pagãos, que vieram depois. E esses abriram, rasgaram o coração. Basta a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos que vamos ver a abertura que os pagãos tiveram ao cristianismo, a pregação do nome de Jesus. E aí, o patrão, que é Deus, abre também as portas do reino aos pagãos. E os primeiros acham ruim, querem privilégio, querem lugares especiais. E o patrão disse, ele não foi injusto, o que ele prometeu, ele pagou. Só que ele quis pagar mais aos últimos também. O dinheiro é dele, o coração é dele, ele tem direito. Ele não está prejudicando os primeiros, porque o que ele combinou, ele está pagando. Mas os primeiros não aceitam a generosidade do patrão. Isso nos traz muitas reflexões. A diferença entre privilégio e responsabilidade. Tomemos a vida de igreja. Tomemos a nossa realidade. Aqueles que chegaram primeiro, ou seja, os que receberam a religião desde criança,
fizeram a primeira comunhão ainda crianças, crisma, depois se casaram na igreja. Mas aqueles que têm uma vida de igreja, vamos dizer os que são da primeira hora, que têm o privilégio, né, de estarem mais tempo. Quantas vezes querem ser mais importantes do que aqueles que chegam depois? Há paróquias, há comunidades em que aqueles que chegaram primeiro se sentem donos da igreja e impedem outros mais novos de chegarem. Não são bem aceitos os mais novos nos grupos, nas pastorais, porque aqueles que são donos, que chegaram na primeira hora, não dão lugar, não dão chance aos outros de chegarem. Veja só. Ou, quantos aqueles que chegaram na primeira hora querem privilégios? Por serem amigos do padre, por conhecerem mais a paróquia, querem horários especiais, ritos especiais, celebrações especiais, exceções para tudo, e se sentem no direito, afinal de contas, todo dia eu estou na igreja, todo domingo eu estou aqui, eu ajudo tal pastoral, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço, então eu tenho direito. Deveriam ser aqueles mais humildes que servem mais e exigem menos, mas normalmente são os que exigem mais e se acham donos de privilégios, exceções, ou seja, são os empregados da primeira hora que reclamam seus méritos, como a parábola de hoje. O critério para Jesus não é chegar primeiro ou chegar depois, não é trabalhar mais ou trabalhar menos. O critério para Jesus é a generosidade de coração, é a disponibilidade para o serviço, é o coração aberto para segui-lo, independente do tempo. Os que chegaram há mais tempo, os que chegaram agora, todos para Jesus estão no mesmo caminho, não tem ninguém melhor do que ninguém. Por isso, aqui o texto termina com o patrão dizendo: eu não fui injusto contigo, estás com inveja porque eu estou sendo bom? Uma palavra forte, né? A salvação não vem por nossos méritos, mas pela graça de Deus. Alguém poderia perguntar: mas então de que vale ser empregado da primeira hora? Ora, vale muito. Se eu cheguei na primeira hora, mais tempo eu pude participar, mais tempo eu pude conhecer Deus. Isso é bom demais. Mas isso não me torna mais importante ou melhor do que quem chegou depois de mim. Eu dei exemplo da igreja, mas não é só na igreja, em qualquer instituição, em qualquer lugar. Nas famílias, quantas vezes há disputa entre o caçula e o filho mais velho, que nasceu primeiro? Ciúmes entre os filhos das pontas, brigas. Olha só, eu cheguei primeiro. Ah, mas você é caçula, nossos pais aqui dão privilégios para você. Olha, nas empresas, funcionários que já têm muito tempo, funcionários que estão chegando agora, em todo lugar. No fundo, é a mentalidade. Somos irmãos uns dos outros? Somos iguais uns aos outros? Ou tem gente mais importante que a outra? Ou tem gente que tem mais méritos do que os outros? Que a palavra de Deus nos ensine hoje a saber acolher e respeitar toda pessoa, independente do tempo que ela tenha chegado em nossa vida, ou na igreja, ou em nossa família, ou na instituição que nós trabalhamos. Que sabemos acolher a todos com generosidade, como Deus é generoso e bondoso para conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.